O desenvolvimento do seu resume, das primeiras frases do seu resume, são fatores importantes. Você tem que fazer uma boa introdução, como a gente já falou em outros vídeos, né? Então, a gente está colocando aqui algumas frases que têm outras palavras-chave que você também deve ter certeza que você coloca, né? Então, a gente está te dando dica para... É um shortcut, né? Um atalho para você conseguir fazer o seu resume mais rápido, né? Digamos que você não tem alguma pessoa que tenha um inglês afiado o suficiente para te ajudar, porque como a gente falou antes, não é só traduzir palavra por palavra, né? Você tem que entender, você tem que saber o sentido, você tem que conhecer as expressões que a gente tem aqui, né? Então eu estou te dando assim várias dicas aqui com essas frases. Então você pode, se isso aqui for condizente com o que você está querendo colocar no seu resume, se isso é o tipo de atividade que você faz, que isso vai servir para o seu profile, né, para o seu perfil, isso é algo compatível, você pode pegar essa frase aqui inteirinha, entendeu? Então a gente colocou aqui umas outras frases que têm outras palavras-chave, né? Então, proficient. Quando você fala que você é proficient, é que você tem muita experiência, que você é craque, tá? Então, toda vez que você vê essa palavra, você sabe que a pessoa é craque, a pessoa tem muita experiência naquela específica coisa que ele vai estar falando logo depois dessa palavra, tá? Então, você botou aqui, proficient in managing the challenges that are part of the daily activities of this job site. Então, esse cara aqui, ele saca de job site, tá? Então, outra palavra que você tem que saber. Isso aqui, job site, isso aqui é a obra, ok? Toda vez que falar job site, está falando obra, tá? Então, a gente fala desse jeito aqui, daily activities. Então, no job site, você tem aquelas coisas que são repetitivas, você tem que fazer todo dia, você tem que checar safety, você tem que checar se a galera está construindo em acordo com os desenhos, né? Então, tem coisas que você faz que são tarefas repetidas. Então, essas vão ser as daily activities do seu job site. Tá? Então, quando o cara está proficient em managing the challenges, então o que ele está falando aqui? Ele está falando que todo dia você vai ter dificuldades, tá? E a gente simplesmente acostuma com essas dificuldades. Então, ele está falando que ele é craque em se virar com as dificuldades que acontecem todo dia dentro do job site. É isso que ele está falando. Tá? De uma maneira formal. Então, você tem que saber a linguagem, ok? Então, nesse próximo aqui, constantly pursuing. Isso aqui é uma coisa maneira, tá? Isso é uma coisa muito legal. Constantly pursuing é uma maneira de você dizer que você faz isso já em piloto automático. Você está sempre checando isso. É uma coisa que você sempre volta e checa quando você está executando seu trabalho, tá? High performance and excellency in all projects. Então, os projetos, quando você está falando que você tem high performance and excellency vai ser você ter uma qualidade, né? Eles têm um Standard of Excellency aqui. Então, cada empresa tem o seu Standard of Excellency. Eles determinam como que aquilo deve ser, porque ele quer que o trabalho seja um trabalho de alta qualidade, tá? Então, essa alta qualidade vai ser essa high performance, ou seja, você vai produzir mais do que seria o standard de uma outra empresinha, tá? Então, você faz mais do que os outros. Na verdade, é isso que ele está falando aqui, que ele está sempre fazendo que os projetos dele produzam mais do que os outros e que sejam muito bons, porque o controle de qualidade é um autocontrole de qualidade, ok? Esse aqui é outro interessante, que de repente serve para você que já trabalhou no Brasil e já trabalhou fora do Brasil, tá? Então, esse aqui, exposed to multicultural environments, né? Então, você já esteve expostos a diferentes condições de trabalho, diferentes tipos de projetos, diferentes tipos de cultura dentro do seu projeto, né? Então, se você está com um projeto que tem uma empresa de pessoas jovens e uma empresa de pessoas mais
com mais experiência, vão ser 2 tipos de cultura diferentes, né? Então, por exemplo, você vai ver que na Amazon é um tipo de cultura e na IBM é outro tipo de cultura, porque a IBM é uma empresa antiga, né? Você vai falar, pô, é uma empresa de velho. Não, não é uma empresa de velho. É uma empresa antiga que tem já diretórios, né? Eles têm uma ideologia que é um pouquinho mais antiga do que a Amazon. A Amazon é uma empresa super nova, os caras estão inovando. Por exemplo, Facebook, os caras estão sempre inovando, está sempre top the line, né? Está sempre inventando tudo, né? Então essa que é a questão dessa multicultural environments. Então são diferentes tipos de empresas que você trabalhou, ok? Managing project in the United States and abroad. So é importante que você coloque no seu resumê se você teve envolvido em projetos nos Estados Unidos, isso é uma palavra aqui chave, projetos nos Estados Unidos, tá? E fora dos Estados Unidos, porque aí você está mostrando novamente que você tem bastante experiência com outras culturas e que você sabe lidar com, na verdade você está dizendo que você está sabendo de lidar com pessoas diferentes, tá? Com culturas diferentes, pessoas diferentes, e lidar com pessoas vai ser o seu maior challenge, vai ser a sua maior dificuldade no decorrer da sua carreira. Saber lidar não só com um cliente chato, mas como um funcionário difícil, né? Então você vai ter esses tipos de personalidades que vão estar em colapso all the time, né? O tempo inteiro você vai estar sempre, né, tendo conflitos de personalidades. Então você, como profissional, como arquiteto, o arquiteto tem a função de manage o time, manage o projeto, manage the conflicts, né? Então você vai estar sempre lidando com pessoas. Então saber lidar com pessoas é uma coisa muito importante, ok? So, let's go to the next one. So, o próximo é extremely efficient in change orders, management and cost control. Budget, essa palavrinha mágica aqui. O budget é o custo do projeto, tá? Então, você sempre tem que estar com isso na cabeça. Então, você, o arquiteto, tem que manter o projeto on time, with quality, within the budget. Isso é uma coisa que sempre tem que estar na sua cabeça. Não é só, vou fazer uma coisa, eu vou desenhar isso. Não, todo mundo tem um budget, gente. Todo mundo tem um limite. Não dá para você viajar na maionese no seu projeto, porque você tem que saber que aquilo ali que você está construindo vai ter um preço. E você não está fazendo um projeto para um dono de um poço de petróleo que vai ter dinheiro para fazer qualquer coisa que você está desenhando, tá? Existe um budget, você tem que ser consciente do budget. Quando você escolhe o material, você tem que ser consciente. E quando você escreve isso no seu resume, é assim que você vai falar, tá? Que você é eficiente em manage cost control. Controle do custo do seu projeto. E você sabe manage o budget do seu projeto, tá? São palavras importantes que você tem que saber e são coisas que você tem que poder... Você tem que entregar isso, tá? Você não pode só prometer isso no seu resume. Você tem que entregar, você tem que saber fazer isso. Proficient in all phases of design development and DOB filing requirements. Ok, so aqui, novamente, proficient, né? Lembra que a gente falou aqui do proficient? A mesma palavra aqui. It's okay você usar proficient em sentenças diferentes. Só não usa toda hora, tá? Então, quando você tá se exaltando, quando você tá falando bem de você, você vai usar essas palavras assim, ó. Proficient, constantly pursuing, extremely efficient. Você vai falar bem de você, tá? Então, here, proficient in all phases of design development. Então, para você não ter que falar, eu sei fazer design development, schematic design, construction documents, blá, blá, você já fala todas as fases do design. All
phases of design development. Design development é o desenvolvimento do projeto inteiro, ok? Então aqui, quando você fala isso, você está falando que você sabe fazer todas as fases de design development, mas você não está falando que você faz construction administration. Se você faz construction administration também, você falaria design development and construction administration, ok? Aí você completa a frase, não deixa sem completar. Nesse caso aqui, a gente está colocando design development and DOB filing requirements. Então, requirements é uma palavra que você vai ouvir o tempo inteiro. A gente fala isso o tempo inteiro. Quais são os requirements? What's the protocol? What's the requirements? Né? A gente fala, pergunta qual é o protocolo, qual é o requerimento. Porque é parte do vocabulário do arquiteto de sempre estar referindo o que ele faz para um documento, tá? Então, o requirements é um documento. Quais são os requirements do DOB? Então, o DOB tem requerimentos específicos que você tem que cumprir para fazer o filing na. Então, é um documento que foi... eles têm livros, ele tem o código de obras, onde você vai fazer a referência, onde tem todas as referências, onde tem todos os seus requirements, para você preparar um pacote para mandar para file e approval no DOB. Então, o que é DOB? O DOB você tem que saber. Você tem que saber, tem a obrigação de saber. DOB é Department of Buildings. E cada cidade vai ter o seu lugar onde é o DOB. E sempre vai ser DOB? Pelo que eu saiba, sempre é DOB. Então, é o DOB de New York, é o DOB de New Jersey, é o DOB de Westchester, é o DOB de Albany, né? Alguns eles vão fazer pela cidade. Em alguns lugares você tem que ir pelo seu county, né? Então você tem que ver aonde que você tem que file. Às vezes o county tem um conjunto de 2 ou 3 cidades, que como a cidade é pequenininha, aí eles juntam, né? Então nesse DOB aqui, você vai file para esse county, esse county, esse county, esse county, né? Então eles se juntam e fazem um DOB só para um grupo de counties, ou um grupo de cidades, né? Mas você tem que ver onde é. Mas sempre é DOB, Department of Buildings. E essa palavra é importante, você tem que saber, tá? Então, quando você coloca, você não precisa escrever Department of Buildings. Todo mundo sabe o que é DOB. Então, você pode, sim, no seu resumê, escrever DOB Filing Requirements. Tá? Então aqui a gente viu um monte de palavra-chave. Eu quero que vocês peguem isso aí e aos pouquinhos vocês vão montando. Isso aqui ainda é para ser utilizado naquela introduçãozinha, né? Se servir para a descrição do trabalho que você está fazendo, faça. Coloca na descrição do seu trabalho, né? E dali a pouco você vai ver que vai evoluindo e quando você vê o seu resume já está todo montado. Se você ainda não assinou o canal, assina aqui, clica o botão aqui embaixo e segue a gente que a gente tem mais dica para te dar para que você possa conquistar o seu sonho de trabalhar fora do Brasil.